Vamos falar sobre o Tribunal de Contas da União. Isso é uma informação quentinha e saiu hoje, eu apurei hoje essa informação. O TCU instituiu um grupo técnico para dar apoio em tramitação da reforma tributária no Senado Federal. A instalação do comitê foi formalizada em ordem de serviço, publicada na sexta-feira. Elis Barreto conta agora qual é o objetivo e como este grupo vai funcionar. Pedro Nogueira me deixou. Eu chamei, mas ele já está de folga. Então, resta a você, Elis Barreto, nos explicar o que é, então, este acordo, essa nota do TCU em parceria com o Senado Federal. É o que tem, né, Uribe? Boa tarde a você, novamente. Boa tarde a todos que nos acompanham. O objetivo dessa iniciativa do Tribunal de Contas da União é levantar informações e realizar análises técnicas para auxiliar o relator da reforma tributária no Senado Federal, o senador Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas. Esse grupo ele vai funcionar também por um prazo de 90 dias. Uribe, a gente tinha antecipado aqui na CNN, na semana passada, que o presidente do TCU, Bruno Dantas, tinha já demonstrado essa intenção, já tinha se comprometido com Eduardo Braga a prestar esse apoio. A ideia, então, é que o TCU passe um pente fino nas simulações que devem ser feitas pela equipe econômica do governo federal, Ministérios da Fazenda e do Planejamento, no texto que foi aprovado, então, pela Câmara dos Deputados da Reforma Tributária. Lembrando que esse texto pode ter alterações no Senado Federal. Esse grupo de trabalho, então, ele vai ser coordenado pelo auditor-chefe adjunto Eduardo Faveiro e será organizado também em 2 subgrupos, Uribe. O primeiro subgrupo é de avaliação econômica. Ele tem o objetivo de levantar, organizar e analisar informações contábeis, fiscais e tributárias sobre a tributação, sobre o consumo nos entes federados, então, do Brasil. O segundo subgrupo é de governança tributária. Esse tem o objetivo de avaliar riscos e oportunidades de melhorias relacionadas aos aspectos institucionais e jurídicos, então, da PEC 45, que trata da reforma tributária. Desde que o senador Eduardo Braga também foi indicado para ser relator dessa PEC, ele tem se esquivado um pouco de antecipar quaisquer eventual mudança no texto, mas ele já admitiu alguns pontos de preocupação em público. A gente lembra que quais são eles também, Uribe. O primeiro ponto de preocupação ali do senador é com a brecha que foi aberta ali para que estados possam criar, então, um imposto para taxar matérias-primas e produtos semi-elaborados. O segundo ponto de preocupação, que o senador inclusive cogita alteração, é na governança do Conselho Federativo, Uribe. Esse conselho, a gente lembra que vai ser responsável por arrecadar e distribuir o IBS, que é o Imposto Subnacional da Reforma Tributária, esse IVA subnacional. A outra possibilidade de mudança, que também já foi dita pelo senador Eduardo Braga, é a fixação de um piso e um teto para a futura alíquota desses IVAs federais e do subnacional. A gente lembra que as alíquotas ainda vão ser definidas, né, por lei complementar, posteriormente pelo Congresso Nacional, mas o texto da emenda constitucional já poderia, sim, trazer ali um piso e um teto para essa futura alíquota que vai ser definida pelo Congresso. Então, a gente vai seguir acompanhando aqui a movimentação do relator da reforma e também esse apoio técnico que vai ser prestado, então, pelo Tribunal de Contas da União. Uribe, é com você. Eu brinco com a Elis Barreto, mas todo dia eu pego no pé dela porque eu não entendo praticamente nada de orçamento, das minúcias, como acessar o sistema. E é ela que me ajuda toda vez. Não, emenda foi liberada dessa maneira, não, isso é despesa discricionária, não é. Então ela dá uma aula diária para mim. Obrigado, Elis. Sorriso aqui, amarelo ou não na TV brasileira. Renata Agostini. Vamos falar desse assunto agora, sobretudo TCU. Havia muitas críticas na Câmara dos Deputados inicialmente, Rê, em relação ao aumento dos impostos, se a reforma aumentava ou não a carga tributária. Você acha que com o amparo do TCU vai ser possível diminuir as críticas dos partidos de oposição em relação a isso? Não. Não acho. Acho que dá, sim, ao relator uma segurança maior, ao próprio Senado, em caminhos que eles vão perseguir. É altamente meritório e bem-vinda essa ajuda, porque o Tribunal de Contas da União tem um corpo técnico extremamente qualificado. Então, tudo isso ajuda no debate.
se espera, de fato, uma discussão bastante robusta no Senado sobre a reforma tributária, não só pelo desejo dos senadores de imprimir a sua marca, desejo do relator Eduardo Braga, desejo da Casa como um todo, desejo externado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas também porque muitos setores entendem que esse é o momento de tentar ou reverter situações que eles viram ali na Câmara, a coisa não ficou azeitada como eles esperavam, ou tentar manter algum tipo de benefício a mais. Então, a gente vai ver, eu não imagino, Uribe, que a gente vai ter ali uma coisa apenas de ajuste fino. Eu acho que em algumas frentes a gente pode ver mudanças significativas. Então, a partir do momento em que essas mudanças elas chegarem, a gente vai ter chiadeira do outro lado. E aí a gente vai ter também uma crítica, não vejo ao final um cenário no qual a oposição vai dizer que foi plenamente contemplada ou ainda festejar essa reforma tributária. Especialmente diante do fato de que Jair Bolsonaro decidiu ali de peito aberto, né, tentar puxar uma fila para marcar posição em relação ao governo Lula, não entendendo que esse texto tinha muito mais o carimbo de Arthur Lira do que de Lula em si, né? Mas o fato é que não me parece que a gente vai chegar depois dessa discussão do Senado e ter todo mundo dando as mãos e falando que bom, né? Conseguimos uma frente ampla da reforma tributária. Eu acho que nós vamos ver muitas críticas sendo feitas também ao final, o que é totalmente do jogo, totalmente esperado. O mais importante aí não é deixar todo mundo feliz, se ter o melhor texto possível para o país, né? O Senado Federal é a casa da federação, então os interesses dos senadores são maiores para proteger algumas regiões, ainda mais porque nós temos muitos ex-governadores. Há alguns pontos, Rê, que você acha que já está dado como certo, que serão modificados pelo Senado? De fato, esse aspecto que você retoma, Uribe, ele é fundamental para algo que todo mundo já dá como certo, de que esse poderio dos estados do Sudeste, especialmente de São Paulo, Sul e Sudeste, né, em ter ali uma voz no Conselho Federativo, que é aquela estrutura que vai ser criada para fazer a gestão desses recursos. Então, gente, a gente tem no momento 5 tributos, né? Haverá a unificação de um lado de tributos federais, do outro lado de tributo estadual e municipal. E como você vai fazer essa arrecadação em conjunto, você vai criar uma estrutura para fazer essa gestão e depois distribuir. Pois bem, na Câmara houve um movimento muito grande capitaneado por Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para mudar as regras ali e dar mais peso aos estados mais populosos. E isso, claro, beneficiando especialmente São Paulo. Ali ele tinha um jogo facilitado, porque São Paulo, como na Câmara dos Deputados a representatividade dos estados ela acaba sendo proporcional à sua população, então São Paulo tem um número muito maior de deputados do que tem Sergipe, ele conseguiu que essa articulação fosse para frente. No Senado, a coisa é diferente, porque os estados têm a mesma representatividade, o mesmo número de senadores para cada estado. Então, isso faz com que os estados do Nordeste e do Norte, que se sentiram altamente prejudicados, eles tenham uma outra posição negocial. E eles vão fazer valer essa nova posição negocial, essa articulação, ela começou muito precocemente e eles dão como certo que alguma mudança por aí virá. Mas não acho que é só isso. Vou dar um exemplo de um setor organizado, as aéreas. As aéreas se sentiram lesadas na forma como saiu o texto da Câmara dos Deputados e já estão se articulando para convencer os senadores de, no mínimo, dar a elas a isonomia tributária frente a outros modais. Renata, do que você está falando? Elas estão dizendo o seguinte, o pessoal de rodovias está tendo um tratamento tributário, está pagando menos imposto do que eu. Então, assim, não estou nem pedindo mais vantagem, eu quero que você me coloque em pé de igualdade com o pessoal das rodovias, por exemplo. Então, estou dando um só caso de setor organizado que está indo com força para tentar mexer no texto. Haja antessala para Eduardo Braga para receber tanto setor nas próximas semanas. Obrigado, Rê.